Será mesmo um governo livre de corrupção este de Jair Bolsonaro, como ele tanto propaga ou propagava, ultimamente anda meio quieto? Seria mesmo? Os fatos que a história está escrevendo mostram o contrário. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu gostei, compartilhe, deixe um comentário e toque o sininho para ser avisado no próximo vídeo. Uma das coisas que Jair Bolsonaro batia no peito até um tempo atrás é de que no governo dele não tinha corrupção. Sim, ele batia no peito e se alegrava em defender a ideia. Mas algumas situações mostram justamente um caminho contrário. A mais recente, uma das mais graves e que se tornou pública, é a história do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Ele foi pego em operações de exportação de madeira ilegal, que foi pega lá nos Estados Unidos. Saiu do Brasil sem a documentação adequada e lá foi pego. E lá descobriram que a madeira mandada para lá, milhares e milhares de toras, eram ilegais. Não podiam ter sido exportadas da forma como foram. E está sendo investigado pela Polícia Federal e deve se transformar em réu. E ainda estoura a notícia nesta semana da compra de uma mansão de 15 milhões de reais em São Paulo por parte do ministro. Deve ser com o salário de ministro que ele tem. Parece que ganha bem o rapaz. E aí nós percebemos que há coisas sérias, porque ele, num depoimento que prestou por escrito à Procuradoria-Geral da República, deveria ser presencial, mas para ele tem afagos do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Ele disse no depoimento escrito que recebeu madeireiros, aquele pessoal que exportou a madeira ilegal, a pedido do general Ramos. Isso quer dizer o seguinte, que o general que estava lá na Casa Civil na época, do lado do presidente Jair Bolsonaro, mandou ele receber os caras que estavam exportando madeira de forma ilegal contra as leis de proteção do ambiente brasileiro. Tem coisa. E aí soma-se a isso a questão do ex-ministro do Turismo, que foi afastado também por usar laranjas em campanha eleitoral. Some a isso também a história da rachadinha do Flávio Bolsonaro, que acabou por comprar uma mansão de 6 milhões de reais sem ter condições de financiar, mas o fez. Sem falarmos das investigações sobre a rachadinha do próprio excrementíssimo senhor, que quando era deputado fazia a tal da rachadinha. A rachadinha, para não esquecer, é aquela história de você pegar o salário do teu funcionário, pago com o dinheiro do povo, e ele te devolve 90% do salário. E você embolsa esta grana da rachadinha. Pois então, mas isso era uma prática da família Bolsonaro enquanto deputados. Com certeza, na presidência isso não acontece, né? Viraram todos honestos depois da eleição de 2018. É um governo que inclusive bate no peito e diz que acabou com a Lava Jato porque não tinha mais corrupção. É uma outra história interessante. A Lava Jato foi desmontada pela estrutura do Ministério da Justiça, que está, na verdade, a serviço da família de Jair Bolsonaro. Fez com que Sérgio Moro caísse, por exemplo. Não que Sérgio Moro fosse alguém que se pudesse confiar, mas pelo menos a Polícia Federal tinha muito mais autonomia para atuar. E aí, para concluir, tem a história do arquivamento pedido pela Procuradoria-Geral da República contra os apoiadores de Jair Bolsonaro que estavam sendo acusados pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo acusados, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal, de conspirar contra a República, de pedir o fechamento de órgãos como o Congresso e o STF, que é inconstitucional, é crime. Sim, Augusto Aras ficou sentado em cima do processo por 5 meses, não fez nenhuma diligência como deveria ter feito e pede o arquivamento porque não vê provas contra os denunciados. A denúncia contra diversos deputados e deputadas que defendem o bolsonarismo e defendem essas medidas radicais aí que são golpistas. Disse a Procuradoria-Geral da República que não via provas, então pede o arquivamento. Está na mão do Alexandre de Moraes, ministro do STF, aceitar e arquivar ou continuar investigando com o trabalho da Polícia Federal.
Tem provas sim, foram reveladas inclusive pela grande mídia, várias provas, vários diálogos que pretendiam sim impor derrotas ao STF, fechando inclusive ou restringindo sua capacidade de atuação, e também ao Congresso Nacional. Posso não gostar dos deputados, posso não querer que o Centrão governe a Câmara dos Deputados, mas é melhor o Centrão lá e termos uma democracia do que um maluco feito, o excrementíssimo senhor, querendo governar o país na base de uma ditadura. A melhor das ditaduras ainda é muito pior do que a pior das democracias. Pense nisso. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Você está convidado a inscrever-se nele, se não inscreveu ainda, deixar comentário, compartilhar, o joinha, né? Por favor, e tocar o sino para ser avisado no próximo vídeo. Estou aqui para disseminar conhecimento, estou aqui para fazer você pensar sobre a realidade, combater fake news e também espantar a ignorância. Fique ligado.